Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Oséias. Hoje nós vamos caminhar por outros textos também, mas podem abrir nenhum texto que foi lido na liturgia. Nós temos refletido sobre o amor pactual de Deus ao seu povo, um amor que perpassa as alianças de Deus ao longo da antiga aliança e chega até nós por meio de Cristo Jesus, seu Filho, na nova aliança criada em seu sangue. Nós temos visto isso na exposição de Oséias, estamos já chegando ao final. Hoje nós vamos refletir sobre uma porção muito extensa, uma porção que inicia e fecha um tema, não dava para ser diferente. E nós estamos caminhando aí nas últimas porções que falam sobre punição, sobre castigo, sobre juízo. No capítulo final nós enxergamos ali a promessa de restauração, também presente em alguns pontos do livro de Oséias. Nós temos visto nessa exposição, meus irmãos, esse amor pactual de Deus sendo menosprezado de inúmeras formas, sendo ridicularizado, sendo difamado. Nós vemos aqui Deus sendo tratado com profundo desprezo, com profundo desrespeito. Na verdade, nós temos percebido que nós subestimamos a maldade do nosso coração, nós subestimamos a maldade do homem, nós subestimamos a profundidade do que o pecado pode nos levar, talvez tentando construir um tipo de imagem de perfeição, mesmo que aparente, mesmo que só aos olhos daqueles com quem nós nos relacionamos pouco, brevemente, e aí nós criamos um tipo de pensamento sacro do que nós não podemos fazer ao Senhor, de que é impossível que nós possamos fazer ao Senhor, mas os irmãos sabem disso por experiência. Muitas vezes, desprezamos a Deus com um rigor profundamente absurdo no oculto das nossas vidas e muitas vezes nos nossos lares, que são aqueles com quem nós nos relacionamos que conhecem, de uma forma que outros não conhecem, o nosso coração. Talvez, só quem conhece mais o nosso coração, além deles, são nós mesmos e, evidentemente, Deus. Mas o que nós vemos aqui é Deus sendo tratado com profundo desprezo, com profundo desrespeito, Deus sendo blasfemado, Deus sendo tratado com zombaria. E o que é mais gritante é que, ao mesmo tempo que isso acontece, o povo se porta com profunda arrogância, com profundo senso de superioridade e uma impressionante impenitência. E embora o povo continue em muitas práticas religiosas, muitas práticas de ritos religiosos, ritos pactuais, o significado do pacto ou dos ritos foi completamente perdido. Eles fazem o que fazem por receber por tradição, mas não entendem o significado daquilo que fazem. As suas mentes foram perdidas, os seus corações foram esquecidos, relacionados ao significado dos ritos. Em cada aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo, ele deixou símbolos para que os lembrasse de algo. Embora esses símbolos continuassem ali, os ritos dos símbolos continuassem sendo observados, o significado foi completamente perdido. E o significado foi perdido como expressão de que a sua mente não é mais alcançada. A convicção deles não está mais repousada no significado que representa os sacrifícios, as ofertas, a dieta religiosa, o calendário litúrgico, tudo isso em medidas diferentes, em porções diferentes, estava sendo observado, mas a mente deles não estava mais lá. O coração deles não estava mais lá. O que significa dizer isso? Que eles faziam tudo isso sem ter peso de consciência, sem doer o coração. Porque se o coração deles estivesse lá, se a mente deles estivesse discernindo isso, eles não ficariam em paz.
Eles não conseguiriam dormir com isso. Mas eles estavam dormindo muito bem. Estavam nas práticas das suas imoralidades. Estavam dividindo o altar de Deus com Baal, com Azerá. Estavam dividindo o culto ao Senhor com prostitutas e prostitutos cultuais. E faziam tudo isso. E à noite se encontravam com os seus travesseiros de forma muito aconchegante. Agora, irmãos, o coração do povo está completamente dividido. Isso significa dizer que o coração do povo não é exclusivamente de Deus. A devoção do povo não é exclusiva de Deus. A terra perdeu o testemunho de Deus. Então, isso significa que o povo de Deus não representa mais a Deus. Esse era o papel fundamental do povo, irmãos. Não existiam campanhas evangelísticas no Antigo Testamento. Não existiam cruzadas evangelísticas no Antigo Testamento. Os povos pagãos, os impérios, conheciam a Deus vendo o modo de vida do povo de Deus. As práticas litúrgicas, os sacrifícios sendo prestados, as festas sendo observadas, os alimentos sendo tomados. Era assim que o povo via a Deus. Percebiam algo diferente, percebia que aquele povo era diferente, percebia que aquele povo tinha um código de ética diferente e fazendo isso, esse povo conhecia o Senhor. Esse povo não representava mais a Deus, porque embora muitas práticas estivessem sendo observadas, o significado foi perdido. E aqui nós somos ensinados que a fidelidade pactual de Deus não depende de nós. E isso foi maravilhoso para esse povo e isso também é maravilhoso para nós. O Senhor continua sendo fiel apesar de nós, assim como aconteceu com esse povo. Apesar do povo ter quebrado a aliança com Deus, Deus não extinguiu a fonte de graça, a fonte de misericórdia, a fonte de perdão. O próprio Deus se encarregou de, durante toda a história da redenção, preservar para si um remanescente fiel. O próprio Oséias aqui é uma parcela desse remanescente fiel. O próprio Oséias aqui, o profeta, ele representa essa pequena porção de fidelidade que Deus reservou para si. E é por ela que Deus continua a salvar o seu povo e a revelar aquele que viria. Por isso que ele preservou, porque ele precisaria consumar o seu pacto na nova aliança em Cristo Jesus. Esses capítulos finais que nós expomos agora, eles continuam expondo a agressividade da zombaria do pacto de Deus. Como nós vimos de algumas outras formas, não é somente isso que acontece, não é somente zombaria, mas são outros comportamentos de agressividade contra a aliança. Quando nós entendemos que se trata de um pacto aqui, meus irmãos, nós compreendemos que sanções precisam ser sentenciadas porque um pacto foi quebrado. É importante os irmãos compreenderem que existe um pacto aqui, por quê? Porque isso dá mais seriedade ao nosso relacionamento com Deus. Existem leis que precisam ser observadas, existe uma liturgia que precisa ser observada. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento por achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu entendo que tem que ser assim. Deus estabeleceu a forma com que nós nos relacionamos com Ele. E percebendo isso, nós somos exortados, assim como o povo daquele tempo, que toda agressividade profunda a Deus inicia com pequenas porções de desobediência. Não foi de uma hora para outra que o povo se desviou do Senhor. Não foi de uma hora para outra que o povo adquiriu um comportamento de repúdio, de zombaria ao Senhor. Não foi de uma hora para outra. Foram pequenos traços de desobediência. E isso foi minando a sensibilidade, o relacionamento do povo com Deus. E é justamente isso que o profeta enfatiza. A partir do capítulo 9, do versículo 10,
nós vemos iniciando uma série de relatos em retrospectiva. São recortes da história do relacionamento de Deus com o seu povo. Deus está recordando, algumas vezes Deus é tratado na primeira pessoa, outras vezes o próprio profeta trata Deus na terceira pessoa, falando do Senhor, mas o fato é que esses recortes são recordações do relacionamento de Deus com o povo, apontando o caminho de desgraça que o povo escolheu. E o Senhor deixa isso bem claro. O povo perseguiu a destruição. O povo perseguiu a miséria. O povo perseguiu a ruína. Ele trilhou esse caminho com as suas próprias pernas. Foi a sua própria mente que fez essas escolhas. Foram as suas próprias mãos que manusearam o mal. E com base nisso, o Senhor faz algumas reflexões, fazendo essas recordações. Reflexão essa que o povo deveria fazer. E o povo não estava fazendo. O povo deveria olhar para o seu passado. Talvez essa possa ser um exercício que nós deveríamos fazer com mais frequência para aprender com os nossos erros, para aprender com os nossos vacilos. A verdade é que nós esquecemos, e esquecemos completamente. Nós esquecemos o desconforto que os nossos erros causaram. Nós esquecemos o constrangimento que os nossos erros causaram. Nós esquecemos as dores que os nossos erros causaram. Eu não estou dizendo, irmãos, que erros que são perdoados devem continuar nos matando, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles não são completamente apagados da nossa história. O efeito pedagógico continua. O efeito instrutivo continua. É por isso que nós não cometemos outras vezes, ou não deveríamos cometer outras vezes os mesmos erros, porque nós não esquecemos o que eles causaram. Talvez essa deveria ser uma reflexão que o povo de Deus deveria fazer constantemente. Embora, como nós vemos aqui, não é isso que acontece. Por isso, durante toda essa sessão aqui, as profecias de Oséias, nós vemos o lamento de Deus. Essas retrospectivas de Deus, esse recorte da história, tanto do próprio Oséias como de Deus falando na primeira pessoa, eles são encharcados de lamento, de dor, de tristeza. Deus não é um Senhor carrancudo que fica feliz por ver pessoas sendo desgraçadas, por ver pessoas buscando a morte, por ver pessoas perseguindo a destruição, principalmente aqueles com quem ele tem um pacto, aqueles com quem ele tem um relacionamento. É impossível, irmãos, por mais que nós leiamos de qualquer forma, é impossível não perceber a tristeza de Deus aqui. É impossível não perceber um tom de abatimento nas palavras de Deus. Isso mostra que não era isso que Deus queria para esse povo. Na sua grande providência e na sua grande soberania, Ele nos concede que nós tenhamos esse tipo de reflexão, mesmo sabendo que Ele é todo-poderoso e todas as coisas determinam com o poder da sua palavra. Mas o fato é que nós vemos lamento aqui. Desde antes do capítulo 9, nós já vemos isso algumas vezes, mas especialmente nessas retrospectivas e reflexão, essa reflexão é justamente a fomentadora desse lamento, é refletindo que nós vemos o lamento de Deus, a tristeza de Deus aqui, porque o povo escolheu a morte e não o escolheu. Assim como toda a profecia de Oséias, aqui o cenário continua sendo o mesmo, continua sendo um cenário judicial, a dinâmica é de um tribunal. O Senhor, antes de proferir as sentenças, o Senhor estabelece ali as alegações, as provas, chama testemunhos e então sentencia o povo, porque o povo quebrou o pacto. Nessa porção de hoje não é diferente, segue o mesmo rito. O Senhor ele inicia e encerra um processo judicial. Nós vemos isso no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda. Esse termo aqui, contenda, é um termo legal para se referir a uma ação judicial, a um processo legal. Então ele castigará Jacó segundo o seu proceder. No versículo 14, ele termina esse
essa exposição desse processo judicial que iniciou no versículo 2. Ele diz: Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Na porção que nós estamos aqui, irmãos, o Senhor mostra a Israel que toda a sua história foi de engano e ilusão. Talvez o mais gritante aqui é que para Israel não existe possibilidade de retorno. Não existe possibilidade de volta. Não existe possibilidade de arrependimento. E como nós vimos, não existe porque falta amor a Deus, falta perdão, falta misericórdia. Não existe porque o coração do povo foi completamente tomado. A mente do povo está completamente eivada, completamente envenenada. E é impossível que o povo retorne, porque o povo simplesmente não vê mais a Deus, não enxerga mais a Deus, não deseja mais a Deus, não ama mais a Deus. O povo está completamente igual aos povos pagãos que o Senhor repudia, completamente igual. Por isso que não há mais retorno. E tudo isso foi causado engano após engano, ilusão após ilusão. E eles construíram uma história de destruição e miséria. O tema da mensagem de hoje é: uma vida de enganos termina em destruição. Uma vida de enganos termina em destruição. Essa falta de retrospectiva, irmãos, faz com que nós não percebamos o engano e faz com que nós não antecipemos a destruição. Talvez por receber tanta misericórdia de Deus, talvez por receber tanto cuidado de Deus, nós menosprezamos os efeitos das nossas escolhas erradas que nós fazemos. E quando nós menosprezamos, nós simplesmente não aprendemos. Nós vamos ver 4 pontos. Uma vida de enganos termina em destruição. Esse é o tema. Primeiro ponto, nós vamos ver o lamento de Deus, nós vamos ver o engano do povo, nós vamos ver a ruína do povo e nós vamos ver a sentença do povo. Então, dos versículos 12 do capítulo 11 até o versículo 2 do capítulo 12, nós vemos o lamento de Deus. O povo insiste em perseguir a morte. Próximo ponto, dos versículos 3 ao versículo 6, nós vamos ver o engano do povo, a falta de dependência de Deus. Terceiro ponto, do versículo 7 ao versículo 11, nós vemos a ruína do povo, que foi nutrir a cegueira espiritual. Os versículos finais, versículo 12 até o versículo 14, nós vemos a sentença do povo. E a sentença do povo aqui é o ponto alto da profecia do Senhor, aqui a profecia de Oséias. É de que o povo não receberá o perdão. Essa é a sentença. O povo não receberá o perdão. Então vamos para o primeiro ponto aqui, irmãos. Vamos ver o lamento de Deus. Mais uma vez aqui Deus lamenta. Versículo 12 do capítulo 11 até o versículo 2 do capítulo 12. Não foi esse o caminho que Deus apontou para o povo. Esse é o tom que fica aqui. Nós percebemos que o tom de Deus é uma mistura de tristeza e raiva, porque o povo trocou a verdade de Deus por sua própria ilusão. A ilusão deles, a ilusão criada pelo seu próprio coração. E o Senhor cria uma imagem aqui para nos mostrar isso. Ele cria um grande quadro. A imagem que Deus cria aqui é como se o próprio Deus estivesse lá do alto, olhando para toda a história do povo e em seu relacionamento com ele, e enxerga toda essa vida do povo. E por não escolherem a Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, o povo construiu uma história completamente detestável. O povo, ao invés de buscar edificação e vida, o povo edificou uma vida de ilusão, uma vida de vento, e vento se dissipa. Ninguém segura vento. Vento se esvai. E foi isso que o povo buscou em toda a sua vida.
em alguns momentos aqui, o Senhor faz recortes da história para oferecer uma ilustração e uma instrução ao povo. Então ele começa assim: Efraim, que faz referência, Efraim e Jacó faz referência a Israel. Alguns momentos se referindo a todo o povo, em outros momentos se referindo à própria tribo do Reino do Norte. Efraim me cercou, aqui é Deus falando, Efraim me cercou. Essa imagem criada aqui, meus irmãos, é uma imagem um pouco incomum para se referir a Deus. Porque esse termo usado aqui, de cerco, é o mesmo termo utilizado de exércitos que sitiam uma cidade, que fazem cerco a uma cidade para dominá-la. O Senhor, retratando o seu povo, é dessa forma que ele descreve. Como foi que... E aqui não é o problema ainda. O problema é a continuação. É quais são as armas desse povo. Quais são as armas usadas por esse exército, por esse povo que cercou o Senhor. Porque nós devemos cercar o Senhor. Nós devemos nos envolver com o Senhor aqui. Mas o ponto não é esse. A ideia é de que a nossa vida deve viver ao redor do Senhor. Mas esse não é o ponto. O ponto é porque o povo cercou ao Senhor de uma forma completamente negativa. Quando diz, o povo me cercou por meio de mentiras. Essas são as armas, mentiras e engano. O povo me cercou por meio de mentiras. E a casa de Israel, obviamente aqui é um paralelismo, né? Efraim e Israel. E a casa de Israel com engano. Então, por toda a volta, o Senhor vê engano, miséria, destruição, traição, e ilusão aqui, mentiras. Mas, antes da gente continuar, existe algo muito importante aqui que nós precisamos observar. Por quê, irmãos? Porque em muitos momentos da história de Israel, desde Abraão lá, nós encontramos testemunho de contrição. É impossível não olhar para a história de Israel e não encontrar testemunhos assim. O próprio Abraão foi esse testemunho, o próprio Isaac foi esse testemunho. Então, nós encontramos testemunho de contrição, de arrependimento, de dependência do Senhor, de devoção. No entanto, irmãos, no relato do Senhor, nada disso aparece. É como se nada disso existisse. O que isso quer dizer? Quer dizer que algo muito importante no nosso relacionamento com Deus nós esquecemos. A nossa história não é construída com um momento apenas. É uma sequência de eventos. E aquilo que tem mais constância ganha mais evidência. O que nós vemos aqui no relato de Deus com o seu povo é que a infidelidade e perversão superou a fidelidade e a piedade. Quando o Senhor olha lá do alto, o que o Senhor vê é aquilo que foi mais constante na caminhada do povo, na vida do povo. O Senhor está olhando aqui, irmãos, um grande quadro. Nesse grande quadro, cada escolha, cada ação é um ponto que forma uma grande imagem. Essa imagem ela é pintada lenta e silenciosamente. E muitas vezes ela não é pintada intencionalmente. Ela é pintada de forma desatenta. Porque, infelizmente, nós fazemos muitas escolhas e temos muitas atitudes sem ponderar, sem refletir. Nós simplesmente agimos. Mas, mesmo assim, mais um ponto, mais um frame foi colocado para criar um quadro. Nesse quadro estão pontos brancos e pontos pretos. O Senhor olha lá de cima. E quando o Senhor vê toda a linha do tempo de Israel, o Senhor vê apenas negridão. O Senhor vê a superação do mal. O perturbador aqui é saber que algumas ações e escolhas perversas podem suplantar ações e escolhas piedosas que nós fazemos. Às vezes nós pensamos que fazendo uma coisa boa, nós superamos 10 coisas ruins que nós fazemos, 10 escolhas ruins que nós temos. E algumas vezes, para de alguma forma conseguir tomar um pouco de água com açúcar, nós olhamos para coisas boas que nós fazemos.
mas nós nos esquecemos de ponderar o peso e o preço das escolhas más, escolhas perversas e ações mundanas que nós temos. E nós perdemos o ponto da equação de Deus, porque algumas vezes essas escolhas perversas e ações más suplantam as escolhas boas e ações piedosas que nós temos. E por nos considerar superiores, altivos, grandes, nós só olhamos para as ações boas e piedosas que nós temos, mas nós esquecemos aquilo que coloca um ponto preto no quadro. E nós aprendemos a contar somente os pontos brancos, os quadros brancos. Nós não contamos os pontos pretos, os quadros pretos. E por desprezar os pontos pretos, nós estamos construindo um quadro de negridão, um quadro escuro. A grande tragédia é que Deus vê e que Deus considera toda a história. Por estarmos em Cristo, esse quadro tem que exibir uma imagem completamente diferente daquilo que nós vemos em Israel e completamente diferente de nós mesmos. É óbvio, meus irmãos, é óbvio que o povo teve sim, como nós vimos, né? Testemunho de fidelidade, testemunho de piedade, mas não foi o suficiente para definir a sua história. A sua história foi definida por maldade, por perversidade. Então, a reflexão simples, mas necessária, é a pergunta: o que Deus vê quando olha para o quadro da sua vida? Desde aquele dia que você entregou a vida a Cristo, aquilo que passou, passou. Antes disso foi passado. Desde aquele dia que você entregou a vida a Cristo, iniciou-se a construção de um quadro. O que o Senhor vê quando olha para o quadro da sua vida? Talvez se você não consegue atingir o que o Senhor vê, então faça uma reflexão pessoal. O que você vê? Quando você olha sobriamente, sabendo que está olhando diante do Senhor, o que você vê nesse quadro? Deus olha a linha do tempo de Israel e vê o povo. Qual é o grande problema? É porque Deus não vê a si mesmo no povo. Ele vê o povo, mas ele não vê a si mesmo. Um povo que, mesmo tendo a posse do único testemunho de Deus, viveu para si mesmo, mas não viveu para o Senhor. Meus irmãos, o nosso quadro, o quadro da nossa história, não é pintado nem com preto nem com branco, é pintado com vermelho, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O quadro da nossa história não deve ter a nossa imagem, não deve ter a imagem da nossa família, não deve ter a imagem da nossa profissão, não deve ter a imagem do nosso sucesso acadêmico. O quadro da nossa vida deve ter a imagem de Cristo Jesus. Aquela gota de sangue que caiu no Calvário, que caiu daquela cruz, que verteu pelo seu corpo. Essa deve ser a nossa imagem, cheia de dores, renúncias e sacrifícios, por causa do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que deve ser a nossa imagem. Bom, retornando aqui, embora o restante do versículo, meus irmãos, tem muitas dificuldades que eu não trago para vocês. Dentre todos os profetas menores, o profeta Oséias traz um nível de dificuldade maior do que todos eles. Dificuldade linguística mesmo, por causa da quantidade de material, de manuscritos que nós encontramos divergências na redação. E aí, alguns pontos não podem passar em brancos, como esse que eu vou trazer para vocês agora. O restante do versículo aí traz algumas dificuldades porque versões diferentes trazem traduções diferentes e muda completamente o significado do texto. Por exemplo, Judá aqui no restante do versículo é apresentado na versão Almeida e atualizada como aquela fagulha de fidelidade, como o lugar de preservação do remanescente fiel de Deus, remanescente que Deus preservou, justamente porque será desse reino que virá o Messias. Então ele continua assim na nossa versão:
mas Judá ainda domina, ainda anda, ainda permanece com Deus e é fiel ao santo. Outras versões traduzem de forma completamente diferente. A versão Almeida, a versão NVI, Nova Versão Internacional, traduz da seguinte forma: Judá é rebelde contra Deus. Muda completamente o sentido, né? Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Para evitar problemas de entendimento e desconcordância com a nossa versão, nós vamos entender como ela estabelece. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, de repente, se vocês encontrarem algum comentário bíblico, forem estudar de forma mais a funda esse texto, os irmãos vão saber que eu fiz essa observação para vocês, embora muitas eu não faço, mas essa está muito gritante aqui em versões que nós temos acesso com muita facilidade. Por que nós vamos continuar observando como a Almeida Revista Atualizada estabelece? Porque nós vimos algumas vezes em Oséias Deus mostrando que por meio de Judá virá o povo que ele estabelecerá. Se você olhar o capítulo 1, no versículo 7, nós vemos isso. Nós vemos Deus mostrando que Judá será preservado. E com o progresso da revelação, nós vemos que foi isso que aconteceu por causa do pacto que o próprio Deus fez com esse reino, com essa linhagem, e por meio de Davi, o seu filho, se sentaria no trono, e foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós preservaremos essa tradução aqui. Então, só uma observação de seminarista para vocês aí, tá bom? Então, o lamento do Senhor aqui, meus irmãos, é acompanhado pela reflexão das ações e das escolhas de Israel. No versículo seguinte, no início do capítulo 12, nós vemos isso. A intenção do Senhor é muito clara, é muito evidente. É mostrar que buscar sustento em segurança em qualquer outro lugar que não seja Ele mesmo, significa agarrar o vento e perseguir a morte. Não importa quantas coisas, meus irmãos, quantas fontes se apresentem diante de nós. Se isso não nos aproxima do Senhor, nós estamos perseguindo o vento, nós estamos buscando a morte. E é isso que o Senhor estabelece. E é interessante porque nós temos a oportunidade de agora fazer essa reflexão, mas o Senhor está olhando para a história do povo aqui. O Senhor está mostrando o que o povo fez, o que o povo buscou. O povo aqui não tem a opção de fazer o conserto agora, de buscar a restauração. Quando ele diz Efraim apacenta, a ideia de que Efraim nutre, Efraim se alimenta, falando de Israel. Efraim apacenta o vento e persegue e busca o vento leste todo dia. O vento leste aqui, ele está fazendo referência ao vento quente que vem do deserto. Perseguir o vento quente é perseguir a morte. E ele não fez isso apenas uma vez. O Senhor mostra a constância da vida do povo. A constância da vida do povo foi buscar a morte. O povo se levantava para buscar a morte. O povo deitava para buscar a morte. O povo projetava o seu futuro para buscar a morte. Efraim apacenta o vento. A ideia de que ele não se nutriu. Ele não se edificou. Ele não nutriu forças para si. E vale ressaltar que em muitos momentos nós vemos a imponência de Israel. Nós vemos a ostentação de Israel, nós vemos a notoriedade de Israel. O que o Senhor está dizendo aqui, que isso tudo foi vento, que isso tudo foi ilusão. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste, né? Esse vento quente que vem do deserto, esse vento que mata, esse vento que não refresca. Multiplica mentiras e destruição. O ponto aqui é que eles buscavam a própria morte, e uma evidência que Deus dá disso é que eles transformaram em aliados e fonte de ajuda aqueles que foram, estão sendo e serão seus próprios chacais, os seus próprios algozes, os seus próprios malfeitores. É o que o Senhor diz aqui. Nesse ponto aqui, meus irmãos, no restante do versículo 1, nesse ponto aqui, é bom lembrar que nesse tempo de Oséias, provavelmente quem estava reinando era o rei Oséias, que foi o último rei do Reino do Norte, e esse tempo aqui é um tempo de prosperidade do povo. Aquele tempo
que o povo prosperou, reconquistando ali algumas terras, né? Começou com Jeroboão II e continuou e perdurou, e Oséias está reinando aqui. E vale ressaltar que se o rei Oséias é o rei nesse período e é o último rei do Reino do Norte, muito do território do Reino do Norte já foi tomado pela Assíria. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que o povo buscasse o Senhor. Na verdade, eles buscaram fazer aliança com o próprio chacal deles, com o próprio inimigo deles, aqueles que tomaram e mataram seus próprios irmãos, compatriotas. Ele diz, né? E faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito, né? A ideia de envio de azeite para o Egito para comprar apoio, para comprar ajuda. O que é gritante é que na exposição do Senhor aqui não falta empenho para buscar ajuda. Não é que eles estão com depressão, não é que eles estão completamente desiludidos, não é que eles estão completamente apáticos, não. Eles exercem toda força, todo empenho, todo vigor para buscar ajuda. Mas o ponto aqui é que a fonte dessa ajuda não é o Senhor. Sabe quando nós entendemos que não é Deus que nos sustenta, não é Deus que nos preserva, não é Deus que providencia para nós os meios necessários de nos mantermos de pé, de mantermos a nossa família. Então nós morremos de estudar, nós morremos de trabalhar, nós vivemos num ativismo translocado e isso faz com que nós nos distanciemos de Deus de forma plausível, irmãos. Porque nós achamos que estamos querendo o melhor para a nossa família. Nós achamos que estamos querendo o melhor para aqueles com quem nós convivemos. Mas é o contrário isso. Nós perdemos o foco. Nós não encontramos mais a Deus com a nossa fonte. À medida que as tribos estavam sendo tomadas de forma muito perversa, irmãos, de forma muito sanguenta, à medida que isso estava acontecendo, aquele povo deveria buscar o Senhor, deveria se voltar para o Senhor. Mas nós vamos ver por que isso não aconteceu, né? Então o Senhor afirma que eles encontraram, tudo bem, vocês encontraram aquilo que vocês buscaram. Mas o grande ponto aqui é que eles não sabiam que estavam buscando destruição. Para eles estavam buscando vida, estavam buscando prosperidade, estavam fazendo com aquilo que todos os povos faziam naquele tempo. Esses povos que viviam ao redor deles faziam aliança com outros povos, faziam alianças com outros impérios. E os deuses desses povos não reprovavam isso, recebiam as suas oferendas e ficavam felizes com isso. Então, aquele povo não estava fazendo algo extraordinário para o senso comum da civilização daquele tempo. Reis fazem alianças, reis fazem acordos. Mas o grande lance, e fazendo isso, eles achavam que estavam preservando a vida da nação, estavam preservando a vida do povo, estavam preservando o nome de Deus, porque por mais que eles fizessem um amálgama aí religioso, sacro, entre deuses pagãos e o próprio Deus, o nome de Deus ainda estava lá. Toda a liturgia, seja calendário, seja alimentar, toda a liturgia estava sendo preservada ainda. E eles achavam que estavam buscando prosperidade e vida. O Senhor, então, mostra para eles que eles acharam que eles estavam buscando, mas não eram prosperidade e vida. Mas eles encontraram, embora eles não esperassem por isso. Mas com seus enganos, eles confundiram a vida com a morte. Eles não buscavam a Deus, buscavam suas próprias vontades. E isso os levou à quebra da aliança. E agora eles precisam responder. Versículo 12. O Senhor também com Judá tem contenda. Então, a contenda aqui, a ideia desse processo judicial. Meus irmãos, quem consegue contender com Deus e prevalecer? O Senhor aqui está mostrando que o povo está completamente derrotado. Embora essas palavras para eles não signifiquem mais nada. Essas palavras entrem num ouvido e saem no outro. Essas palavras não causam nenhum temor, não causam nenhum tremor diante dos seus pés. Nada diante deles, nada. Simplesmente nada.
O Senhor também com Judá tem contenda, estabelecimento aqui dessa ação judicial, e castigará Jacó. Então, Judá representa o reino do sul, Jacó, Israel, representa o rei do norte. O Senhor tem uma contenda contra o seu povo, porque ele naquele tempo era formado por duas tribos, né? 2 reinos. E castigará Jacó segundo o seu proceder. Olha como é interessante. O Senhor está olhando o quê? A linha do tempo. O Senhor está olhando para a história. E segundo o modo como eles vivem, eles receberão a paga devida. É isso que o texto diz. Ó. Segundo suas obras, o recompensará. Esse termo diz, literalmente, retribuirá. Ou eles receberão o retorno pelo seu trabalho. Eles produziram, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, eles receberão o que é devido a eles pelo retorno do trabalho deles. Mas não é vida, é morte. E no relato seguinte, que é o nosso próximo ponto, o Senhor descreve o que os fez chegar aonde eles estão. Então o Senhor meio que conclui aqui, embora ele conclua só no versículo 14, mas ele já deixa aqui bem claro o que acontecerá. A partir dos versículos seguintes, o Senhor mostra o caminho que eles trilharam, que os fizeram chegar até lá. E onde eles estão agora? Eles estão no banco dos réus. No banco dos réus do tribunal de Deus. E o Senhor mostra a sua primeira tragédia. O engano do povo. Qual foi o engano do povo? A falta de dependência de Deus. Aqui o Senhor toma a história de Jacó para sumarizar a vida de Israel. E aqui, meus irmãos, eu preciso fazer uma digressão aqui. Talvez vai tomar um pouco de tempo nosso, mas eu acho que é necessário para corrigir uma percepção incorreta que nós temos sobre o nome de Jacó. Porque também isso é importante para a gente entender o resto do versículo. O significado do nome de Jacó, ele traz muita confusão para a gente e precisa ser corrigido. Jacó, Yaakov, ele é nomeado em Gênesis capítulo 25. Abre aí, Gênesis capítulo 25. Jacó é nomeado em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 21. Vamos ver aqui o relato. Diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. Ok, até aí beleza, né? Aí vem agora o próximo termo, que nos dá uma luz quanto à profecia, que é uma profecia de Deus a Jacó. E o mais velho, que é Esaú, servirá ao mais moço, que é Jacó. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Meus irmãos, aqui é a nomeação de Jacó. Observe que o contexto da nomeação de Jacó é uma profecia. Existe uma profecia que estabelece a primazia de Jacó. A raiz do nome de Jacó é Yakev, que é a mesma raiz para o substantivo chamado calcanhar. Esse substantivo, ele compartilha a mesma raiz verbal de enganar. Por causa da vida de Jacó, o nome de Jacó acabou assimilando um significado popular de enganar, de trair, de defraudar,
de suplantar, porque tanto o nome de Jacó, quanto o substantivo calcanhar, quanto ao verbo enganar, vem da mesma raiz verbal. E por causa da vida de Jacó, o que ganhou mais preeminência, o que ganhou mais notoriedade, foi a forma verbal do nome de Jacó, que significa, daí vem traidor, daí vem enganador, daí vem suplantador, por causa do significado do verbo. É a esse significado que Esaú se refere quando a sua bênção é roubada por Jacó. Olha aí o capítulo 27, versículo 36. Diz assim, disse Esaú, né? Então, Jacó se disfarça ali de Esaú e rouba a bênção do seu pai. Esaú vai uma próxima vez e não tem mais bênção para ele. E Esaú diz assim, 27, 36, diz assim, disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó. Ele está fazendo referência ao nome de Jacó, mas ao significado verbal, que quer dizer enganador. Seria como se ele estivesse dizendo, não é com razão que se chama ele enganador, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, é a esse significado verbal que se refere Esaú, que por causa da vida de Jacó acabou tendo mais primazia, acabou tendo mais notoriedade. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, meus irmãos, de algo um pouco mais amplo do que isso, um pouco mais, algo que faz mais sentido para nós percebermos o significado do nome de Jacó. Lembra que quando Jacó é nomeado, não faz sentido algum ele ser nomeado com a maldição. Porque ele pegou no pé do irmão e ele iria ser chamado de enganador, irmãos. Imagine você tendo um filho e lançando a ele uma maldição. Você será ladrão. Você será traiçoeiro. Não faz sentido algum nós considerarmos isso. Quando nós vamos ao nome de Jacó, nós consideramos dessa forma porque nós vamos com todos os pressupostos possíveis. E isso faz com que a gente não tenha o mínimo de reflexão para considerar que um pai não amaldiçoaria um filho que sai do ventre da sua mãe de forma tão rápida assim. Como é que ele descreveria o futuro do filho apenas olhando que o filho segurou no calcanhar do irmão? Não faz sentido para nós. E é por não fazer sentido que nós devemos investigar um pouco mais. Então lembra lá, que quando Jacó foi nomeado, ele foi nomeado considerando o contexto positivo. Qual é o contexto positivo? Uma profecia. Positivo para o lado dele e negativo para o próprio irmão, porque o mais velho, que deveria ser o mais poderoso, que deveria receber o direito de primogenitura, justamente não recebe. E para cumprir a profecia, o meio que Deus usa é o de enganar. Aquela profecia só foi cumprida porque Jacó enganou o pai e enganou o irmão. Mas esse foi o meio designado por Deus para que a própria profecia fosse cumprida. Então, o contexto da nomeação de Jacó é um contexto positivo. Ele receberia a notoriedade que deveria ser para o filho. Ele receberia a prosperidade que deveria ser para o irmão, para Esaú. O contexto lá é de profecia. E quando nós fazemos, então, esse julgamento rápido, logo de cara, logo ao nascer, o pai lhe proferiu uma maldição, seu nome será enganador, nós erramos. Quando nós observamos a nomeação de Jacó, despido dessas preconcepções, que são negativas, nós vemos que existe uma profecia positiva sobre Jacó. Nós percebemos que o mais moço será mais poderoso e será maior do que o mais velho. E aí, quando nós observamos isso, é claro, meus irmãos, eu não estou dizendo que esse significado não exista. O próprio Antigo Testamento, e como Oséias, se encarregou de dar esse significado por causa da vida de Jacó, por causa das escolhas que ele teve aqui. O próprio Antigo Testamento assume essa forma negativa, como é o caso de Oséias aqui, mudando essa perspectiva positiva para uma perspectiva negativa. Mas qual é o grande ponto da questão? Quando nós encontramos
fora do Antigo Testamento, esse nome era bastante comum no mundo semítico, bastante comum. E esse nome, Jacó, Yaakov, ele é a abreviação de um nome maior. O nome maior que era comum naquela região, mas não é comum no Antigo Testamento. Yakovel, esse é o nome, Yakovel. El termina com El, que faz referência a Deus, que significa que Deus te proteja. Por que é interessante nós entendermos aqui? Porque está fazendo referência a uma profecia. E foi isso que aconteceu com Jacó. Por todos os meios que Jacó andou, Deus o preservou, Deus o manteve, e por meio dele veio uma grande nação, como aquilo que foi prometido ao seu pai Isaac, como aquilo que foi prometido ao seu avô Abraão. Então, o nome Jacó, na verdade, é positivo, é um substantivo derivado da raiz verbal calcanhar, que é da raiz substantivo calcanhar, e é derivado da raiz verbal também, que é enganar. Por causa da vida dele, assumiu-se o significado de enganador, de traiçoeiro, de suplantador. A ilustração que foi dada foi o fato dele ter pegado no calcanhar. Já pensou? Se quando você nasce, você não chora, esse menino nunca vai chorar na vida. Quando você nasce, você dá a língua, esse menino vai ser rebelde, esse menino vai ser desobediente. Quando você nasce e aí você pisca o olho, menino nasce com o olho aberto, não, né? Mas pisca o olho, esse menino vai ser um paquerador, né? Então não é assim que nós fazemos as leituras, certo? Ok, então vamos continuar aqui. Isso é importante para compreender um pouco aqui do que acontece em Oséias. Oséias aqui, ele assume o significado, como amplamente nós vemos no Antigo Testamento, que é um significado negativo. Então, agora, a imagem criada é de Jacó. Quando ele diz no versículo 3, no ventre, a ênfase aqui é desde o nascimento, no ventre pegou no calcanhar, lembra da raiz lá, que é a mesma raiz de enganar, de enganador. A ideia aqui, meus irmãos, que Deus quer construir é de que ele não tinha nenhum benefício apontando para Jacó. Ele foi o segundo a nascer. A vida dele foi de engano. A vida dele foi de traição. Tanto ele enganou como enganaram. O ponto que o Senhor quer mostrar aqui é que ele, o Senhor, foi a fonte de tudo que ele tem. Mas mesmo assim isso não gerou em Israel dependência, que esse foi o grande engano do povo, a falta de dependência. Então o Senhor constrói essa imagem. Então eu trouxe para vocês o contexto lá para os irmãos se recordarem. No ventre, né, desde o seu nascimento, pegou no calcanhar do seu irmão, ou seja, ele já foi um traiçoeiro, é isso que quer trazer. Não somente pelo ato de pegar no calcanhar, mas por toda a história que isso aponta. Desde o ventre foi ele um traiçoeiro. Então, simbolizado pelo pegar no calcanhar, porque nós conhecemos já o todo da história, né? No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua vida lutou com Deus. Por que ele lutou por Deus? Porque ele estava em busca da bênção, meus irmãos. Ele estava em busca da revelação do Senhor. Ele lutou com o anjo que prefigurava Deus ali, buscando a bênção de Deus, buscando a revelação do próprio Senhor. E foi isso que aconteceu. As cenas seguintes fazem referência, lembra que depois que ele lutou com Deus, em Peniel, ele teve o seu nome mudado. O seu nome mudado foi uma profecia do que viria, continuando a profecia da nomeação que ele recebeu. Então, as cenas seguintes mostram que, por mais que ele seja lembrado de forma negativa, Deus sempre agiu para tornar a história dele positiva. Quando ele disse, lutou com o anjo e prevaleceu. E chamou aquele lugar de Peniel. Peniel significa literalmente face de Deus, quando o seu nome foi mudado aqui. Toda essa história que Oséias constrói é só para mostrar a notoriedade no nome de Israel contrastada com a notoriedade do nome de Deus. Houve uma confusão. Qual foi a confusão? Por Israel receber o que recebeu, isso fez com que ele não dependesse de Deus, quando ele deveria depender. E é essa confusão que o Senhor deixa claro aqui.
Então ele lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê, lhe pediu misericórdia, lhe pediu piedade, está lá em Gênesis capítulo 32, e aqui o nome dele é mudado, o nome dele é mudado para Israel. Israel significa literalmente lutar com Deus. A luta foi pela bênção ali. E em Betel, Betel significa, é um território de Efraim, significa casa de Deus. Mais uma vez, em Betel, Jacó é abençoado. Jacó novamente se encontra com Deus, Gênesis capítulo 35, e o nome dele é confirmado como uma profecia de prosperidade e notoriedade. Achou a Deus e ali Deus falou conosco. A recordação do Senhor aqui, meus irmãos, faz referência ao que Deus fez por Jacó. E assim como Deus fez também por Israel. Deus providenciou vida a ele. Deus providenciou prosperidade a ele. Deus providenciou notoriedade a ele. Com o resultado disso, deveria ser dependência e louvor. Deveria ser contrição e gratidão. Esse foi o objetivo da luta. Ele buscava a revelação do Senhor, ele buscava a bênção do Senhor. Quando Jacó recebe o nome, quando Jacó é nomeado, e lá está sendo profetizado ali a sua notoriedade, a sua prosperidade, a bênção que ele receberia. Mas não foi isso que aconteceu. Isso não gerou no povo dependência. O povo deveria olhar para a sua história e ver como o Senhor o conduziu. É muito fácil de fazer essa reflexão quando nós olhamos para a história da nossa própria igreja. Quantas vezes essa igreja teve a oportunidade de se extinguir, irmãos? Quantas vezes a nossa pequena igreja teve a oportunidade de se acabar? Quantos de vocês que estão aqui há muito tempo não pensaram que a nossa igreja ia se acabar? Quantas vezes? Então isso deve nos ensinar algo. Isso deve nos ensinar que não é por nossas forças, não é por nossos méritos, não é por nossa inteligência, não é por nossa santidade. Na verdade, se dependesse de nós, isso aqui já deveria ser extinguido há muito tempo. Então nós não nos esquecemos disso. Nós olhamos para trás e nós vemos claramente a mão de Deus. E você vê que o seu casamento só está como está por causa da mão de Deus, porque Ele usou esse mecanismo, Ele usou essa pequena igreja, Ele usou os seus meios. Você percebe que os seus filhos são criados na disciplina da admoestação do Senhor, porque é nutrido isso continuamente, o que você aprende nessa igreja, por esse púlpito, nesses bancos. Então você percebe isso e vê como Deus é gracioso. E isso deve gerar em nós o quê? Dependência, contrição, louvor, gratidão e adoração. Mas não foi isso que aconteceu com o povo. O seu passado não foi o seu pedagogo. O seu passado não foi o seu instrutor. E esse é o erro que nós não podemos incorrer. O grande engano do povo foi não depender de Deus. O senso, isso gerou neles, eles olhavam para a notoriedade, olhavam para a prosperidade, olhavam para a riqueza que eles tinham, e isso gerou neles um senso de autonomia. Autonomia é a morte no corpo de Cristo, irmãos. Não existe autonomia no povo de Deus. No povo de Deus existe dependência constante. E é dependência do Senhor que é testificada na dependência que você tem de um para com o outro. Você depende do seu irmão. Você precisa entender isso muito bem. A vida do povo de Deus não é uma carreira solo, não é uma vida solo. Você depende do seu irmão. Você precisa entender muito bem. Você pode ser reservado, você pode não se abrir muito, você pode não falar muito, mas você tem que entender uma coisa: sozinho você morre. Sozinho você faz besteira, sozinho você persegue a desgraça, sozinho você não é sábio. Você precisa compreender isso. Autonomia é irmã gêmea da morte. Você precisa entender isso. O maior engano aqui do povo de Deus foi julgar-se independente de Deus. E por essa ilusão de autonomia, o povo está colhendo a destruição, a miséria. Por que é importante a gente entender que o versículo 3 e o versículo 4 faz referência à bênção que Jacó recebeu pelo seu nome? Porque assim faz sentido o versículo 5. De outra forma, o versículo 5 não faria sentido.
Por isso que é conhecendo a história e esses dois locais que fazem referência ao nome de Israel, o nome de Jacó, que nós entendemos que o nome de Deus deveria causar neles contrição, dependência, humilhação, temor. Tu és Jacó, tu és Israel. Versículo 5 ele diz: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. E ele aponta então para a necessidade de dependência. Quando ele faz esse apelo exortativo apontando para o seu nome. Quem tu és, quem eu sou, o que tu deves fazer. Quando ele diz, converte-te. Converte-te. E é interessante aqui, porque a palavra conversão não é igual ao Novo Testamento. A palavra conversão no Antigo Testamento, a shuv, significa retorna, volta, dá meia volta, faz o retorno, muda de direção. É interessante porque conversão no Antigo Testamento, de forma bem mais clara, embora no Novo Testamento também tenha isso, mas no Novo Testamento assume uma forma mais mística, uma forma mais espiritual. No Antigo Testamento significa literalmente observa os ritos pactuais, observa o que deve ser observado como evidência de que o pacto está sendo observado. Por isso esse retorno às práticas, retorno às observações, retorno à contrição, quando ele diz, converte-te, volta, retorna. O que isso significa? É algo factual. Eu estou amando o Senhor. Não é isso, irmãos. Agora eu estou amando o Senhor. Agora eu estou desejando o Senhor. Não é isso. O Senhor mostra o que significa voltar. Ele dá os 2 mandamentos, guarda e espera. Ele diz, guarda o amor, guarda o hesed, o amor pactual. Guarda o hesed, guarda o amor pactual. Observa o amor pactual. Mantém o amor pactual e o juízo, que é a justiça. E no teu Deus espera. Por quê? Porque eles estavam esperando em povos pagãos, irmãos. Eles estavam esperando nos próprios assírios, que foram seus algozes. Eles estavam esperando no Egito. Irmãos, a terra pode parecer seca. O mar pode até secar diante de nós. O vento pode parecer escaldante. Mas a única opção é esperar no Senhor. Nós passamos por esse mundo sendo provado todos os dias, meus irmãos. Todos os dias a nossa fé é provada. Em cada escolha que fazemos, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada ação que nós temos, nada é sem propósito. Todos os dias, a todo instante, nós somos provados. Então espera. Espera no Senhor. Espera no Senhor teu Deus. Ele não te desamparará. Ele é contigo, Ele é Deus forte, Ele é todo-poderoso, Ele estabeleceu isso. Eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor da batalha. O Senhor é o meu nome. Converte-te. Qual é o ponto aqui? Notoriedade, prosperidade, a bonança recebidos por Israel, não gerou dependência, gerou autonomia. Olha como nosso coração pode responder de forma incorreta à equação pactual do Senhor. Deveria gerar dependência, mas gerou autonomia. Deveria gerar contrição. Quem nós somos, irmãos? Olha para nós aqui. Olha o ambiente que nós temos. Olha esses ar-condicionados. Olha os equipamentos que nós temos. Olha quantas pessoas estão conosco hoje. Olha para a nossa história. Nós já deveríamos ter definhado há muito tempo. Nós já deveríamos ter acabado há muito tempo. Mas o Senhor achou graça diante de nós. O Senhor derramou a sua misericórdia diante de nós. E através de uma pequena igreja como essa, uma pequena história que nós temos testemunhos de maravilhas no nosso meio. De vidas sendo completamente restauradas, completamente mudadas, de vidas sendo completamente transformadas, direções sendo tomadas de forma completamente diferente. Isso gera em nós o que, irmãos? Dependência, contrição, humilhação, devoção, de que o Senhor pode fazer coisas impossíveis de serem pensadas por nós.
o Senhor pode fazer. Mas não foi isso que aconteceu. O engano do povo foi contínuo, e o levou à morte. E é perceptível que isso foi causado por alguma coisa. E, paulatinamente, os levou ao engano e à destruição, que é o próximo ponto. A ruína do povo. Qual foi a ruína do povo? Nutrir a cegueira espiritual, versículo 7 ao versículo 11. E aqui, meus irmãos, existem algumas armadilhas que nós nos deparamos na luta santa. É importante perceber isso, porque senão nós nos colocamos como super-heróis. Existem momentos nebulosos na nossa caminhada, isso é fato. Existem momentos em que, diante de nós, aparecerão assim nevoeiros densos, que nós não conseguiremos enxergar nitidamente. Existem momentos em que nós teremos a visão turva. Existem momentos que as noites são tão escuras que nem a luz mais forte é capaz de iluminar. Mesmo na nossa caminhada de conversão. Contudo, meus irmãos, esses momentos eles são apenas lapsos. Eles não são nutridos por nós. Nós sabemos que existe uma coisa errada aí. Nós sabemos que existe um problema. Quando nós nos deparamos com momentos assim, nós discernimos que nós estamos sendo chamados a lutar num fronte mais árduo. Nós fomos colocados num fronte mais difícil da guerra santa. Nós sabemos isso. Nós estávamos num fronte mais calmo. E naquele fronte ali, talvez ele já tenha sido mais difícil, mas nós vencemos ali. Nós caminhamos com o nosso general ali e nós vencemos ali. Mas existem outros frontes na conquista do nosso coração e no avanço do reino que nós precisamos lutar. E quando nós estamos em momentos assim, em que parece que o chão é removido de nós, nós olhamos para nossas mãos e parece que não existem armas, nós tentamos discernir e parece que nada vem, nós tentamos olhar para frente e nós não vemos esperança, nós não vemos nada. Nós discernimos algo apenas. Nós discernimos que nós fomos colocados num fronte diferente da batalha. E assim como nós vencemos os outros, esse também nós venceremos. Nós não nutrimos a apatia, o abatimento, a desilusão, a angústia, a depressão. Nós não nutrimos. Nós podemos experimentar alguns lampejos disso, é fato. Claro, é óbvio que isso acontece. Mas nós estamos lutando. Nós estamos na batalha. O que o Senhor está mostrando aqui é que Israel não fez isso. Israel alimentou a cegueira. Não entendeu como um fronte a ser conquistado. Talvez você esteja experimentando isso. Talvez você não esteja sentindo nada em seu relacionamento com Deus. Talvez você não esteja nem sentindo desejo de orar. Talvez você não sinta prazer nenhum em ler a palavra. Talvez agora mesmo essas palavras que eu estou proferindo para você sejam monótonas, chato, não vê a hora de parar, ainda vai ter a ceia, valha-me Deus. Talvez você pode estar em momentos assim, mas entenda, esse é apenas mais um fronte de tantos que virão que você precisará conquistar. Tantos que virão e você só conquistará na profunda dependência do Senhor dos Exércitos, do nosso general que é Cristo. Com Israel não foi assim. Ele diz Efraim mercador. A palavra literalmente significa Canaã. A palavra aqui é Canaã, literalmente. Por quê? Porque Canaã significa mercante, ou negociante, ou comerciante. E aqui é interessante, meus irmãos, porque o Senhor, tomando esse nome para se referir a Israel, que pelo menos deveria subjugar o povo da terra que tomou, eles tomaram a terra de Canaã e deveria eliminar o povo, não foi isso que eles fizeram, não eliminaram, porque acharam um benefício de ter escravos, trabalhadores, e não eliminaram. E o Senhor toma esse termo para se referir a esse povo. O que é interessante é que o Senhor pode estar fazendo uma comparação aqui com os nativos de Canaã, da terra que eles tomaram posse. O Senhor pode estar considerando aqui
que Israel se tornou igual aos habitantes daquela terra. Aqueles que vocês deveriam influenciar, converteu e influenciou vocês. Foi o contrário, quando o Senhor se dirige a ele. A NVI traduz dessa forma. A NVI diz assim, como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de extorquir. Então, a NVI traduz trazendo esse entendimento. Vós sois como os comerciantes de Canaã. Vocês se tornaram como eles. Eles viram os manjares, eles viram o glamour do povo e desejaram aquilo mais do que a Deus. Se for esse o caso, o Senhor está fazendo novamente, está fazendo referência, está enfatizando novamente que o seu povo perdeu a sua identidade. Esse povo não é mais identificado como o povo de Deus. Esse povo é identificado como os povos pagãos ali. Então ele dá evidências disso. Quando ele diz, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, ama extorquir, ama explorar. Mas diz, quando ele dá, é um adversativo aqui, né? Quando dá a ideia de, vocês fazem isso. No entanto, vocês se gabam. No entanto, vocês falam. O que nós já podemos esperar é que o Senhor vai mostrar que eles identificam algo contrário do que é. Mas não é assim que vocês veem. Mas não é assim que vocês leem a si mesmo. Não é assim que vocês se identificam. E aqui o Senhor está mostrando o grande fruto da perversão da cegueira espiritual. Que é o quê? A insensibilidade. A impercepção, o não perceber o mal, o não perceber a tragédia, o não perceber a morte, o não perceber o caminho de destruição. Essa é a grande desgraça da cegueira. Ao invés disso, a ostentação, a elevação de si mesmo, a arrogância, munido por tudo aquilo que o mundo pode dar. Você é famoso, você tem sucesso, você é feliz, você tem recursos, você tem um corpo bonito, você é maravilhoso, você é inteligente, você tem bons carros, você tem boa casa, você estuda muito, As palavras que saem do Senhor não penetram nessa armadura. Não penetram. Ao invés disso, o que diz Efraim? Contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. E aí ele se tornou cego. Em todos esses meus esforços, em todo o meu labor, em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade. Olha, Senhor, olha o meu coração, olha a minha vida. Olha a minha prosperidade, olha os meus bens, olha a minha família. Há bonança. Não há iniquidade em mim. Não há mal em mim. E quem está falando? Quem está falando é aquele que sonda a mente e o coração. É aquele que perscruta o mais profundo íntimo. Cuja sua palavra, a palavra que sai da sua boca, é afiada e penetrante, como diz Hebreus. Em todos os meus esforços, labor, trabalho, não acharão em mim iniquidade, culpa, pecado, alguma. Nada que seja pecado, nada que seja ofensivo. Novamente, irmãos, Israel é lembrado que, seguindo aqui a sequência, novamente Israel é lembrado de quem é Deus, cuja sua cegueira não permite ver. Quando ele diz, continuando, né? Mas eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Aqui o Senhor está fazendo referência, pode parecer que não no primeiro momento, mas o Senhor está fazendo referência de, aqui é um pronunciamento de punição. Agora eles têm fortalezas, agora eles têm palácios, agora eles têm riquezas. Mas assim como aconteceu quando eles saíram do Egito,
em que o Senhor era a única fonte de poder e provisão deles, e eles não tinham riqueza nenhuma para ostentar, assim o Senhor fará novamente. A festa dos tabernáculos, que não estava sendo observada devidamente, como Neemias fala, faz referência justamente a isso, é a lembrança de como o Senhor foi a provisão constante deles no deserto. O que o Senhor está dizendo aqui é que, porque a sua prosperidade, notoriedade e riqueza não os aproxima de mim, eu diluirei isso tudo. Eu extinguirei isso tudo. O farei habitar novamente em tendas. Então o Senhor aponta a cegueira espiritual como instrumento de morte. E a cegueira espiritual ela mata sem sentir, irmãos. A cegueira espiritual ela coloca, e essa é uma das grandes perversões, porque ela coloca entulhos ao acesso do coração. Na cegueira espiritual ela coloca entulhos ao acesso do coração e não permite o acesso ao coração. E o importante aqui é observar a linguagem de insistência utilizada por Deus, o que é bastante gritante no versículo seguinte. Não foi por falta de alerta, não foi por falta de ensino, não foi por falta de profeta. O Senhor diz, falei aos profetas e multipliquei visões e dei revelações em abundância. E pelo ministério dos profetas propus símiles. A ideia aqui é que o Senhor deu figuras de linguagem, deu parábolas, deu ilustrações, deu ideias do que aconteceria. Deus falou, cercou de todos os lados. E o Senhor dá o exemplo do que resultou por causa da dureza do coração dele. Versículo 11. Se há em Gileade transgressão, que era uma fonte de sacrifícios idólatras, pura vaidade são eles. Isso não significa nada, é vento. Se em Gilgal, que foi o local de idolatria, assim que o povo tomou a terra prometida, e se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos montes. Ele está fazendo referência àqueles altares idólatras aqui. Então o Senhor dá a sentença do resultado do engano e da cegueira. A sentença é de que eles não receberão o perdão. No versículo 12, o Senhor lembra a sua fidelidade. Apesar de Jacó, Deus foi fiel ao povo. Deus foi fiel a Jacó, apesar de Jacó. A comparação aqui é de Jacó com a nação de Israel. Jacó servia como estrangeiro em Padã Arã, ali na região da Síria, assim como Israel servia como estrangeiro no Egito. E Deus sempre cuidou deles nas duas situações, tanto de Jacó como Jacó, quanto de Israel como Israel, de quem é fruto. A ênfase aqui é o que o Senhor é o cuidador deles. Se vocês prestarem atenção, existe uma palavra que se repete aqui. Guardou e guardado. Versículo 12 e versículo 13. Essa é a ênfase desses dois versículos. É nisso que está a mensagem dos dois versículos. Deus foi o guardador deles, mas isso não os fez depender ou se voltar para Deus. Ele diz então, Jacó fugiu para a terra da Síria, Padã Arã, aqui Gênesis 28. E Israel serviu por uma mulher e por ela guardou, né, o gado, apacentou o gado ali para ter Raquel. Mas o Senhor, por meio de um profeta, e aqui ele faz referência a Moisés, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta, mais uma vez Moisés, foi ele guardado, foi Israel guardado. O Senhor está lembrando aqui, meus irmãos, que ele foi sempre o guardador do seu povo. Sempre o Senhor guardou. Embora o Senhor tenha guardado o seu povo, o povo mesmo assim não se voltou para Deus. É interessante como é necessária a nossa reflexão daquilo que passou. É necessário a nossa reflexão daquilo que nós vivenciamos. E aqui, meus irmãos, a grande, talvez que nós não, às vezes não conseguimos perceber, mas a grande perversidade, a grande dureza da punição de Deus ser o fato de Deus não cobrir a culpa.
do povo. Porque culpado todos nós somos, meus irmãos. Todos nós somos culpados. O pecado está nas nossas entranhas. A culpa é intrínseca a nós. Nós nascemos culpados. Nós nascemos condenados. A profundidade da miséria, da punição de Deus é não cobrir essa culpa com a sua justiça. É isso que o Senhor não vai fazer aqui. Eles vão pagar pelos que fizeram. Porque até aqui o que foi que aconteceu? Deus sempre cobriu a culpa. Deus recebia o sacrifício e sempre cobriu a culpa. Sempre o Senhor cobriu a culpa, criando uma imagem para que ele não veja. Sempre ele cobriu a culpa. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que isso não vai acontecer novamente. O Senhor não vai cobrir a culpa. Eles vão pagar pelo sangue derramado. É o que ele diz aqui, ó. Efraim, muito amargamente, provocou a ira. Portanto, o resultado disso, ele está fechando aquela sentença, aquele processo judicial. Portanto, essa é a sentença. O Senhor deixará ficar. Deixará ficar é um termo só que significa não remover. O Senhor não removerá. Sobre ele, e aqui vem o grande ponto da culpa aqui, irmãos. Sobre ele, o sangue por ele derramado. Esse daqui é o único termo que significa basicamente a culpa de sangue. Se vocês lembrarem, os pecados por culpa de sangue são as maiores ofensas do Código Levítico, Levítico capítulo 20, cuja sentença era a morte. O que o Senhor está dizendo aqui é que o Senhor não agirá para cobrir a culpa de sangue que tem sobre o povo. O povo pagará por aquilo que fez. Então ele diz, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. A culpa de sangue tem como opróbrio, tem como desgraça o fato de Deus não perdoar. Uma vida de enganos termina em destruição. Nós cometemos muito enganos, irmãos. Quem não cometeu enganos aqui? Para a gente concluir. Nós cometemos muito enganos. Nós nascemos na iniquidade. Quando nós nascemos, existe um alvo em nós para onde aponta a ira de Deus. A grande bênção que nós recebemos é porque nós não somos recompensados pelas obras que nós praticamos. A grande bênção que nós recebemos é não receber o salário das nossas ofensas. A grande bênção que recebemos é ter a nossa culpa coberta pela justiça que há em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção. O Senhor cobriu sobre nós a culpa de sangue que está em nossas mãos. Nós temos o perdão de Deus. Essa é a grande bênção. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda o privilégio, irmãos, de olhar para as nossas tragédias do passado e perceber o brilho da graça do perdão de Deus. Não nos consideremos superiores ou merecedores, porque o que nos afasta do castigo da ira de Deus é a ação do próprio Deus em cobrir a nossa culpa, lançando a nossa culpa sobre o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos conceder tão maravilhoso privilégio de sermos ensinados pelo Senhor. Infelizmente, com a tragédia do teu povo do passado, Deus. Obrigado por nos ensinar que nós não devemos desprezar a nossa história.
Não devemos menosprezar os nossos erros. Não devemos menosprezar as inclinações pecaminosas da nossa carne. Obrigado por nos ensinar o quanto nós devemos refletir sobre a nossa dependência do Senhor, meu Deus. Obrigado por nos mostrar que nós somos tão devedores a Ti. Que nós possamos olhar para a graça que recebemos do perdão e perceber o privilégio que temos de sermos amados pelo Senhor, mesmo sendo ainda pecadores. Que o Senhor seja conosco e não nos permita, Deus, construir uma vida de engano, uma conversão forjada, para que não experimentemos a destruição. Amém.